Meu nome é Zuleide Moreno Borges. Eu nasci numa ilhazinha bem pequena chamada Pescaria, na cidade de Ituberá. Nasci nessa ilha, mas aos 2 meses de idade a minha mãe me deu para uma outra família em Ituberá. E essa família veio morar aqui em Salvador. Como era uma família bem humilde, bem pobre, a gente foi morar ali na São Martins, debaixo da Linhanguinha. E essa família, depois que me adotou, teve 14 filhos, né? E meu pai era alcoólatra, minha mãe trabalhava de lavadeira. E muitas vezes faltou alimento, muitas vezes faltou tudo na vida, né? De higiene a tudo. Então, desde muito cedo, eu tive o desejo de mudar a minha realidade, porque, na verdade, eu nunca aceitei aquela realidade. Era muita privações, muita pobreza, muito desequilíbrio, né, na família, até porque ter um pai alcoólatra é muito difícil. Então, meu pai muitas vezes chegava em casa, acabava tudo. Era muito triste a realidade daquela família. Então, por conta disso, muitos irmãos morreram de desnutrição, de diarreia, de verminose. Então a gente sempre foi muito pobre mesmo. E eu, desde muito pequena, eu não me sentia, não tinha identidade com aquela família. Aquela família, para mim, era algo que eu não me via, né? Então eu sempre busquei na vida ser diferente. Tudo que eu queria na vida era ser diferente. Então, quando eu comecei a estudar, meu mundo assim se abriu. Porque tudo que eu sabia que se eu estudasse, eu poderia ser alguém na vida, eu poderia mudar a realidade, eu poderia ser diferente daquilo que eu tinha e que não aceitava. Então foi uma infância difícil, trabalhei muito, ajudei a minha mãe a lavar roupa, trabalhei de empregada doméstica, fiz muitas coisas. E eu era criança que eu gostava muito de ler, muito mesmo, adorava ler gibis. E por incrível que pareça, a minha mãe não gostava, porque eu deixava de fazer as coisas para ler gibi. Então eu tinha que ler escondido, porque se minha mãe descobrisse que eu estava lendo, Ave Maria, tomava, rasgava, jogava fora. Então eu era uma pessoa assim que não tinha muita cultura, não tinha visão de futuro também. Mas eu fui uma pessoa também que eu tive pessoas na minha vida que fizeram a diferença. Então eu conheci um professor de catequese chamado Padre Gama, que foi a pessoa que todos os meus princípios morais que eu aprendi na vida, né, foi com esse padre. Então ele me chamou assim, muita atenção para muitas coisas e me deu a esperança de que eu poderia mudar o meu destino, que eu poderia ser diferente, né? Então eu cresci com toda aquela dificuldade, mas eu nunca desisti dos meus estudos. Eu sempre estudei, eu sempre fui para a escola, eu morava na São Martins, estudava lá na Fazenda Grande. Depois minha mãe me transferiu para o São Caetano. Então, como não tínhamos dinheiro, muitas vezes eu ia a pé, né? E naquela época, as escolas não tinham livro, não tinha farda, e a gente tinha que ter livro, a gente tinha que ter farda e não tinha. Então, as calças, as blusas, passava de 2, 3 anos, a gente com a mesma calça, a mesma blusa. A gente usava um quichute que era comprado grande para dar vários anos, né? E muitas vezes fazia um furo, botava papelão e a gente seguia para a escola. A escola também, para mim, eu encontrei pessoas que acreditaram em mim e que me fez acreditar que eu poderia ser diferente, né? E assim foi. Aos 13 anos de idade, eu descobri que minha mãe, na verdade, não era minha mãe, que eu tinha uma outra família. Foi um momento também difícil na minha vida, mas graças a Deus não me fez desistir dos estudos. Eu estudei na escola pública, estudei aqui em Salvador, depois minha mãe voltou para Ituberá e eu fui para Ituberá e não tinha escola pública de 2º grau. E aí eu descobri que tinha uma pessoa que dava bolsa, né? E eu fui bater lá na casa do seu Márcio Nilo e pedi a ele uma bolsa de estudo, e ele me deu uma bolsa de estudo no Colégio Santo André. Eu estudei o 1º ano, no 2º ano ele não pôde pagar, mais uma vez eu fui pedir ao prefeito, ganhei outra bolsa, estudei o meu 2º e 3º ano, me formei em magistério na cidade de Ituberá. As dificuldades continuaram, mas dessa vez foi diferente, né? Eu já tinha meios de ajudar minha família. Então eu comecei a trabalhar, meu primeiro salário, o que eu comprei foi uma geladeira. Eu sonhava ter uma geladeira e nunca tinha tido. E eu comprei essa geladeira. Trabalhei de caixa, trabalhei de auxiliar de limpeza. E quando eu me formei, eu fui trabalhar de professora na prefeitura de Ituberá, né?
E aí as coisas começaram a mudar, eu comecei a receber meu salário de professora, depois eu vim para Salvador, continuei também a trabalhar, depois de muito trabalhar na rede particular, eu precisava fazer a faculdade, porque eu não tinha faculdade. E aí com muito esforço eu estudei tudo, passei no vestibular, fiz o meu curso de pedagogia, e assim que me formei eu fiz o concurso da Prefeitura de Salvador e passei. E fui trabalhar na Nova do Bairro da Paz. E foi muito difícil para mim trabalhar na Nova do Bairro da Paz. Porque, na verdade, eu me deparei, né, com aquela história daquelas crianças que, na verdade, era a minha história. Quantas dificuldades aqueles meninos passavam, e eu me via naquela história. E desde que eu entrei na escola pública, eu sempre tive comigo que eu tinha que fazer a diferença. Que eu tinha que fazer algo além do que eu poderia ser simplesmente professora. E passei 3 anos no Bairro da Paz, tive a oportunidade de alfabetizar crianças que estavam lá, né, com muita dificuldade, e eu consegui ter êxito com essas crianças, até que vim para Pedro Veloso Gordilho e fui convidada para ser vice-diretora. Após 2 anos de ser vice-diretora, fui convidada para ser gestora e entrei na Pedro Veloso Gordilho, uma realidade também bem próxima da minha. E eu também quis fazer a diferença na Pedro Veloso Gordilho. E fiz dessa escola uma escola que hoje é uma referência na comunidade pelo trabalho que desenvolve. É uma escola que sai do IDEB de 2.7, 2.8 e vai hoje para 6.7, que é o segundo IDEB da rede municipal de Salvador. Mas não foi só essa questão de aprendizagem, né? A gente foi olhar o aluno como se olha a mim mesmo. Eu me olhei, me enxerguei na história deles. Então, tudo que eu fiz nessa escola foi com foco no aluno. Muitas coisas, né? Muitas dificuldades, a gente passou tudo. Mas quando eu olho a minha vida, de onde eu vim e onde eu cheguei, eu vejo o quanto foi importante tudo que eu vivi também. E hoje o que eu mais desejo é que minhas crianças, meus alunos tenham oportunidade também, assim como eu tive, de encontrar alguém que direcione a vida e que eles sejam, né, realmente futuros doutores, médicos, advogados, professores, e que possa fazer a diferença na vida deles e na vida da sociedade também. Para mim hoje é um orgulho muito grande estar aqui falando, e hoje ser gestora da escola da Pedro Veloso Gordilho, dentro de uma comunidade que eu também faço parte, para mim vale muito a pena e é motivo de muito orgulho.